aleluias, aleluias. Deus é bom, meus irmãos, aleluias. Toca mais um pouquinho, meus irmãos. Deus é bom, aleluias. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Deus é bom, obrigado, Deus é bom. Senhor. Aleluias, aleluia, Jesus. Sempre bom. Obrigado, Senhor, obrigado, Pai, porque Tu és canto. bom, Pai. Aleluias. Aleluias, louvem, meus irmãos. Aleluias, cantem. Deus é bom, aleluias. E o seu amor dura para sempre. Aleluias, aleluias, aleluias. Aleluias, Pai, aleluias. Aleluias, aleluia. Deus é bom. Jesus, obrigada, Deus, obrigada, Senhor. Obrigada, Paizinho, obrigada, Pai, porque Tu és bom. Aleluia, aleluia. Deus é bom. Aleluias, aleluias. Amém, amém. Aleluias, aleluias. Oh, aleluia, Jesus. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, Pai. Nós Te louvamos, Senhor, e Te agradecemos, Pai, porque Tu és bom, Pai. Porque Tu és bom e as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã, Senhor. Obrigado, Pai, por mais uma oportunidade, Deus, de estarmos aqui na Tua casa, Senhor, para Te louvar, Pai, para Te engrandecer, Pai, e para Te dizer o quanto Tu é bom e o quanto nós amamos, Pai, o quanto nós amamos Te chamar de Pai, Paizinho querido. Obrigada, Senhor. Aleluia. Os irmãos podem se assentar, amém? Aleluia. Podem se assentar também, meus irmãos. Eu louvo e agradeço ao nome do Senhor por mais uma oportunidade de estarmos aqui na casa do Pai. Aleluia. Quero parabenizar todos os papais, né, que estão aqui presentes. Quero dizer que você está no melhor lugar que poderia estar. Eu quero te parabenizar por você ser pai e por estar aqui. E por estar aqui em obediência ao nosso Pai, ensinando ao teu filho o melhor caminho em que se deve andar, dando exemplo. Eu peço ao Senhor que esteja derramando sobre a vida de cada um, Pai, que está aqui presente, sabedoria, sabedoria do alto. Sabedoria. A palavra do Senhor diz que os filhos são bênção nas nossas vidas, que os filhos são como flechas, e feliz do homem que tem a sua alvarja, né, pastor? Cheia delas. E eu louvo e agradeço ao Senhor pela presença de cada um. E quero mais uma vez dizer que vocês estão no melhor lugar. E que nós possamos sair daqui regozijando, porque aqui nós temos o maná do céu. Aleluias. Tem alguém que está nos visitando nessa noite? Aleluias. Vamos falar para o nosso visitante, irmãos. Seja bem-vindo, meu irmão. Em nome de Jesus. Sinta-se à vontade na casa do Pai, viu? Aleluia, Jesus. Aleluias. Tem algum irmão que completou aniversário essa semana? Hoje, está aniversariando hoje? Ou de segunda? Tem? Quem foi, pastor? A Raquel? Raquel? Completou ano essa semana? Você fez aniversário essa semana? Pronto, vem cá que nós vamos orar por você, viu? Aleluia, Jesus. Vamos estender as nossas mãos para a nossa irmã. Vamos declarar a bênção sobre a vida dela. Aleluia, aleluia. Pai, nós queremos aqui, Senhor, te apresentar a tua filha, Pai. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela presença da tua filha aqui, Senhor, para te louvar, para te engrandecer. Nós te agradecemos, Pai, porque ela escolheu o melhor lugar para estar, Pai. Pai, nós queremos declarar, Senhor, sobre a vida dela, Senhor, as tuas bênçãos, Pai. Que a Raquel possa, Pai, usufruir, Senhor, da tua vontade, Pai, que é boa, perfeita e agradável. Nós declaramos saúde, nós declaramos paz, nós declaramos, Pai, prosperidade, Senhor, em tudo, Pai, que ela venha fazer, Pai, que venha prosperar, em nome de Jesus. Pai, sobre a vida dela, Pai, sobre a família dela e sobre o lar dela, Pai, nós declaramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Aleluias, aleluias.
E agora, meus irmãos, eu peço que os irmãos estejam se preparando para receber mais uma palavra, que você possa não se interter. Em nome de Jesus, eleve o teu pensamento a Deus, leve a sua mente cativa a Deus, coloque o seu telefone no silencioso, não deixe que nada venha atrapalhar, nada venha tirar a nossa atenção nesse momento de receber a palavra do Senhor. A palavra que será ministrada aqui nessa noite, eu tenho certeza, gerem expectativas para que nós possamos sair daqui transbordando cada vez mais da presença do Senhor em nossas vidas. Gerem expectativa para aquilo que nós vamos ouvir aqui, que a gente possa colocar em prática lá fora, que a gente possa colocar em prática no nosso lar, no nosso trabalho, que nós possamos ser luz, através do que nós recebermos aqui, que nós possamos ganhar outras vidas aí fora nesse mundo. Em nome de Jesus, aleluias, aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, amados. Graça e paz. Vocês estão bem? Aleluia. Que maravilha, que bom que você está aqui hoje. Quantos aqui são felizes? Aleluia. Você se alegra com o pai que você tem? Diga: o meu pai é bom. Diga: o meu pai é bom. Você pode dizer de novo? Meu pai. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, irmão, essas coisas têm que ficar bem convictas dentro do nosso coração. Nós precisamos ter essa convicção de que nós temos um pai, mas não é qualquer pai. Amém? É um pai bom. Ele não é só bom, ele é muito bom. Aleluia. Então, irmãos, hoje nós estamos aqui, hoje é dia dos pais, parabéns a todos os pais. Amém? Você é um cooperador no reino de Deus, você é um cooperador dos planos de Deus, porque família é um projeto de Deus. E quando você se torna um pai, você está cooperando com a multiplicação daquilo que Deus mandou você multiplicar, que era, povoar a terra. Então eu me alegro com essa oportunidade que o Senhor me deu também de ser pai e também ser filho. Graças a Deus que eu tenho um pai ainda terreno aqui, um pai biológico, mas hoje nós temos um pai eterno, nunca mais órfão. Parece que ninguém se alegra com isso. Nunca mais órfão. Sabe, irmãos, eu não sei você, eu sei que algumas pessoas não têm mais o seu pai hoje, biológico. E às vezes chega um dia como esse e fica um dia meio monótono, um dia meio complicado, porque a gente não tem mais aquele pai que a gente gostaria de abraçar, de estar perto dele. Mas agora o Senhor nos constituiu filhos eternamente, para sempre. Somos filho de um Deus eterno. Amém? Então, irmãos, nessa noite eu quero compartilhar algo da parte do Senhor com você. Aleluia. E nesses dias nós estamos falando um pouco, irmãos, sobre conhecer a Deus. Nós estamos falando esses dias sobre o caráter de Deus. Você sabia que o seu pai tem um caráter? Amém? E para que você possa, irmãos, ter mais confiança, ter mais fé, viver uma vida mais tranquila, você precisa conhecer quem é seu pai. Você precisa conhecer quem é o dono da sua vida hoje. Quem é aquele que determina todas as coisas para mim e para você. Porque, irmãos, eu vejo na palavra do Senhor Deus dizendo assim que nós devemos honrar pai e mãe. E Deus pede para que a gente faça isso independente de qualquer coisa. Amém? Deus não coloca uma condição para você honrar o seu pai e a sua mãe. Ele não bota assim: honre se seu pai for bom, honre se seu pai for companheiro. Não, é para honrar pai e mãe e acabou. Sabe, irmãos, eu vejo isso por quê? Porque Deus já sabia, irmãos, que os pais aqui biológicos, eles eram falhos mesmo, eles iam falhar uma hora. Mas independente de qualquer situação, nós devemos honrar pai e mãe. Amém? Mas um dia nós fomos alcançados por Jesus e agora nós nos tornamos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós precisamos conhecer cada vez mais quem é esse Deus. Quem é Ele? Não basta
só ouvir falar, mas precisamos de fato conhecer, ter uma intimidade com Ele, nos aproximar dEle, estar com Ele, ter prazer em estar com Ele. Eu me alegro com você que está aqui nessa noite, irmãos, porque eu tenho certeza que você veio aqui hoje para adorar ao seu Pai. Nós tivemos aqui um momento de adoração, mas eu creio que no final nós vamos ter mais um momento para nos render diante desse Pai bom. E se você ainda não crer que Ele é bom, eu acredito que no final desse culto você vai começar a mudar um pouco a sua mentalidade ou o entendimento a respeito de Deus, né? Talvez coisas que você aprendeu ao longo dos tempos, mas o Senhor, Ele quer se fazer conhecido verdadeiramente como Ele é. Amém? Glória a Deus. E nesses dias, irmãos, nesse mês agora, o Espírito Santo me deu uma instrução para que nós pudéssemos falar sobre o caráter de Deus. Quem é Deus, quem é o nosso Pai. Porque eu vejo, irmãos, no meio cristão, as pessoas, os filhos de Deus, sem conhecer o Pai que tem, sem conhecer o seu Pai. E por muitas vezes, por conta dessa ignorância, por falta desse conhecimento, começam a atribuir a Deus coisas que não é dele. Amém? E nós não podemos, irmãos, como filhos, atribuir ao nosso Pai coisas que não é do caráter dele, coisas que não são atributos de Deus. Nós precisamos cada vez mais conhecer esse Deus para poder falar verdadeiramente de quem Ele é. Amém? E começamos esses ensinamentos nas quinta-feiras, mas só as quinta-feiras não vai ser suficiente. E hoje, mais uma vez, eu estou aqui para falar do meu Pai. Dizer que Ele é muito bom. Dizer que Ele é muito bom, que Ele ama os seus filhos, que Ele cuida dos seus filhos e que Ele tem os melhores planos para mim e para você. Ele é um Pai amoroso, é um Pai zeloso. Amém? É um Pai que perdoa as suas iniquidades. Que Pai é esse? Nós precisamos conhecer esse Pai. E aí, irmãos, eu tinha planejado até de falar uma mensagem específica mais para o Dia dos Pais hoje, mas acredito que não há mensagem melhor do que essa, do que falar do nosso Pai Celestial. Está ecoando muito aí, irmãos? Estão ouvindo bem? Aleluia. Então, nós precisamos conhecer melhor a Deus. E quantos aqui já ouviram dizer que Deus mata? Só vocês duas? Ninguém mais ouviu dizer que Deus mata? Talvez, irmãos, não com essas palavras, mas eu já ouvi muita gente dizer que Deus coloca você num leito de enfermidade. E o que é uma enfermidade? Diga, um princípio de morte. Sabe, irmãos, e nós precisamos desconstruir esse ensinamento errado. Hoje eu quero falar para você: Deus não mata. Deus não mata. Amém? Pastor, mas na Bíblia está escrito. Sim, está escrito, verdadeiramente tem. Nós vamos encontrar passagem para isso. Mas sabe, irmãos, qual é o problema do ser humano hoje, principalmente dos filhos de Deus? É que eles querem conhecer apenas, às vezes, o meio e o fim, e não entender o começo. Quem aqui já assistiu um filme do meio para o fim? Você consegue entender todo o contexto do filme? Você entende uma parte, irmãos, e nós precisamos entender as coisas desde o começo. Nós precisamos entender, a palavra diz que Deus é um Deus de eternidade a eternidade. Antes de você ser, Deus já era. Então nós precisamos conhecer quem foi o Deus que nos criou. E para isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, no livro de Gênesis, capítulo número 2 e o versículo número 17. Gênesis, capítulo 2 e o versículo de número 17. E aí, irmãos, eu me deparei por muitas vezes com essas palavras, com pessoas que compartilham isso, falando de um Deus que fere, que mata, que coloca doença. E, irmãos, como eu falei aqui já outro dia, eu acredito que você vai ficar muito receoso, você vai ficar com muita reserva de se aproximar de alguém que mata, sim ou não? Você vai ficar receoso de se entregar a alguém que pode te ferir. Você vai ficar com reservas de se entregar, de se colocar à disposição de alguém que não é bom o tempo todo. Mas hoje,
creio que o louvor foi guiado porque cantamos 3 louvores aqui dizendo que Deus é bom, sempre bom, muito bom, Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom. Mas eu tenho falado, irmãos, eu não quero que você apenas repita que Ele é bom. Eu quero que você experimente que Ele é bom. Amém? E para que você venha experimentar que Deus é bom, você primeiro precisa conhecer que verdadeiramente Ele é bom. Abriram lá em Gênesis capítulo 2 e o versículo número 17. Diz assim, ó: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente eu vou matar você. Não? Deus não falou para Adão que se ele comesse da árvore do conhecimento do mal, ele ia matar Adão? Como é que está escrito aí? Se comeres, certamente o quê? Certamente o quê? Morrerás, irmãos. E isso está aqui. Onde é que está escrito isso? Diga: no princípio. Então, no princípio, irmãos, Deus, eu vejo já aqui, você pode pegar esse versículo para você meditar e extrair o melhor para você, porque eu vejo Deus querendo preservar a vida daquele que Ele criou, porque se Deus não quisesse preservar a vida, Ele nem sequer iria avisar Adão para ele não comer, mas Ele disse: não coma. E Ele não disse talvez, Ele não disse: olha, se você comer, fica com cuidado, porque a qualquer momento você pode morrer. Ele disse: não, não coma, porque se comeres, no dia em que comer, certamente morrerás. Amém? Glória a Deus. Curve suas cabeças, eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Pai, pelo Teu Espírito que nos instrui. Obrigado, Senhor, pela libertação nessa noite. Obrigado, Pai, por os ensinamentos que vão vir da parte do Senhor, inspirado pelo Espírito Santo. Pai, eu estou aqui hoje com um propósito para revelar a Sua bondade, para revelar o Seu amor, para revelar quem o Senhor é. E na autoridade do nome de Jesus, eu, Pai, eu oro e declaro todo espírito de engano, tudo aquilo, todo ensinamento errado, toda a doutrina do inferno caindo por terra hoje, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, podemos ver aqui, sim ou não, que Deus é um Deus que está interessado pela vida. Porque a Bíblia diz que Ele soprou nas narinas e lhe deu o quê? O sopro de vida, o fôlego de vida. E agora Ele alerta Adão para que ele tenha cuidado, para que ele não tenha cuidado não, é para não fazer. Você crê que a palavra certamente é certamente? Ele não disse talvez, Ele disse certamente. Sabe, irmãos, quando eu entendi isso aqui, e isso veio mesmo como uma revelação para mim, estudando sobre o caráter de Deus, estudando sobre essas indagações que o povo coloca, que Deus mata, que Deus fere. Quando eu vi esse texto, saltou dentro de mim, e aqui Deus está avisando: não coma, porque se comer, certamente morrerá. Se nós fôssemos extrair mais dessa passagem aqui, eu poderia dizer que Adão foi um suicida, sim ou não? Porque ele foi avisado. Se alguém chega aqui e diz: olha, não pule de cima desse prédio, porque se você pular, você vai morrer, e alguém pula, faz o quê? Ele é um suicida, sim ou não? Então Adão foi avisado. Ele só não é considerado um suicida porque ele foi enganado. Se você ler um pouquinho mais, no capítulo 3, a mesma palavra usada por Deus é a mesma palavra usada agora pelo inimigo. Quem estava aqui quinta-feira e eu falei, ministrei aonde nasceu o mal, aonde nasceu o pecado, amém? Nasceu no coração de Lúcifer, foi ele que pecou pela primeira vez, ele pecou e ele foi tirado da posição dele. E agora nós sabemos que depois o inimigo agora ele chega e fala a mesma palavra que Deus falou, ele fala também agora para Adão. Quando a serpente vem falar com Adão, meu Deus, ele fala a mesma coisa. Ele pergunta: foi assim que Deus disse? E adiante de uma resposta que tem de Eva, ele vai falar a mesma coisa. Ele disse: certamente não morrerás. Só que o homem não acreditou no certamente de Deus, mas acreditou, caiu na lábia do diabo, do certamente dele. Amém? Então, só esse versículo aqui, irmãos, eu acredito que já seria suficiente para você sair entendendo daqui hoje que o seu pai, ele não mata.
Diga: hoje eu vou desvendar quem é o suicida, ou quem é o homicida. Amém? Sabe, irmãos, quando alguém é acusado de um crime que uma hora você descobre que ele não é o criminoso? Porque um homicida, irmãos, é um assassino, sim ou não? Já imaginou alguém matando e você levando a culpa que você é o assassino? Mas de repente vem a verdade de que não é você. Vem, a revelação de que não é você. E descobre quem é aquele que comete tudo isso. E eu creio que hoje você vai sair daqui sabendo quem é o homicida. Tenha certeza já, irmãos, não é Deus, amém? Irmãos, eu vou tirar esse microfone porque ele está incomodando demais. Aleluia, glória a Deus. Vamos falar e vai ter que ouvir. Se ele não está querendo ouvir, ele vai ouvir que ele hoje é ele que é o homicida. Então, irmãos, nós aqui já podemos ver que Deus ele quer preservar a vida, amém? Abra lá em João, capítulo 8, versículo 44. Nós vamos ver agora aquele que veio para revelar o Pai, aquele que a palavra do Senhor diz que é a expressão exata do Pai, como nós vemos lá em Hebreus capítulo 1, versículo número 1, a palavra do Senhor dizendo que Ele é a expressão exata. E agora nós vamos ver o próprio Jesus falando algo aqui, lá em João 10:10, ele diz que o ladrão, ele veio somente para roubar, para matar e para destruir. E aqui, irmãos, eu quero que você preste atenção, em João capítulo 8, versículo 44, o que é que Jesus vai dizer aqui, falando aqui com esse povo, amém? Todos abriram, todos chegaram lá? João capítulo 8, versículo número 44, ele diz: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer o desejo de vosso pai, amém? Aqui, irmãos, os fariseus vêm acusando Jesus, e ele diz: ei, vocês têm por pai o diabo, e vocês querem satisfazer os desejos de quem? Do vosso pai. Qual era o desejo? O que era que eles estavam querendo fazer? No contexto, eles estavam querendo matar Jesus. Ele diz: ei, vocês têm, se vocês querem matar, vocês dizem que são filhos de Abraão, mas vocês não são filhos de Abraão não, porque se vocês fossem filhos de Abraão, vocês estavam entendendo o que eu vim fazer. Vocês têm por pai o diabo e estão aqui querendo satisfazer o desejo do coração do pai de vocês. E aí ele continua dizendo, ele diz assim: ele foi o quê? Homicida desde quando? Desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Diga: Jesus veio revelar quem é o matador. Não é o nosso pai, irmãos, não é Deus. Aqui ele está dizendo que o diabo, ele é homicida desde quando? Desde o princípio, irmãos. Esses dois versículos aqui, irmãos, é o suficiente para cair por terra essa ideia de que Deus mata, de que Deus fere. Sabe, irmãos, a Bíblia deixa clara que por conta do pecado de Adão, todos pecaram. E todos agora estavam destituídos da graça de Deus. E por consequência do pecado, morte teve o poder sobre nós. A morte veio por conta do pecado, irmãos. Deus nunca quis matar ninguém. Deus não está brincando comigo e com você, criando você para depois matar, não. Agora a morte veio por consequência de quê? Do pecado. Veio por consequência da desobediência. O homem desobedeceu, pecou e agora a morte veio até ele. E aqui Jesus, ele chega agora e ele começa a falar, diz: ei, vocês têm por pai o diabo. Quando eles falaram de morte, Jesus já identificou de quem eles eram filhos. Amém, irmãos? Amém. E ele diz assim: ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Amém?
Então, irmãos, nós vemos desde o início, e uma vez que o homem pecou, a Bíblia deixa bem claro, Deus falou para ele não comer, porque se ele comesse, certamente ele morreria. E esse morrer é estar separado de Deus. Uma vez separado de Deus, não há vida. Amém? Porque Deus é vida, e separado de Deus não há vida. Mas aquele homem, o Adão, ele pecou e ele morreu espiritualmente. Quantos aqui sabem quantos anos Adão viveu? A Bíblia diz que Adão ainda viveu 930 anos, irmãos. Então ele viveu nessa carne ainda 930 anos. Mas espiritualmente ele foi separado de Deus. E quantos lembram o que foi que Deus disse para Adão quando Deus agora vem visitar Adão no Éden? Ele diz: Adão, aonde é que você está? Você acha que Deus é cego? Você acha que Deus não sabia onde era que Adão estava? Sabe, irmãos, eu vejo aqui agora, uma vez que Adão peca, eu vejo a misericórdia de Deus se estabelecendo. Sabe, irmãos, o que é que eu vejo aqui por revelação da palavra? É que Deus preservou a vida de Adão, não olhando mais para ele, porque Deus é santo, e a santidade de Deus não pode olhar para o pecado. Porque se ele olhar para o pecado, com a santidade dele, aquele que está em pecado morreria. E a primeira coisa que Deus faz é o quê? É providenciar justiça para Adão, porque Adão corre, tira a folha de figueira e tenta se cobrir, tenta cobrir a sua nudez, a sua vergonha, e Deus agora, ele diz: um inocente vai ter que morrer, um sangue vai ter que ser derramado para preservar a vida dele, para que eu ainda possa falar com ele, para que eu ainda possa me aproximar dele. E aqui nós vemos o primeiro derramamento de sangue. Lá em Gênesis 3 você vai ver que Deus mata um animal. Irmãos, não está escrito mata, mas quantos sabem que ele fez uma roupa de uma pele de um animal? Você consegue tirar a pele do animal sem derramar o sangue dele? O que é que tinha a ver o animal com o pecado de Adão? Nada. Um inocente teve que pagar o preço, teve que derramar o sangue, para que agora, Deus pudesse ainda falar com o homem, porque o pecado tinha separado aquele que ele criou para a comunhão, irmãos. Sabe por que Deus se ira tanto com o pecado? Porque o pecado é a única coisa que separa o homem de Deus. O pecado é a única coisa que separa o homem de Deus. E aqui, irmãos, eu vejo a primeira misericórdia, porque se Deus viesse a ter contato com Adão, ele em pecado, que ele já tinha morrido espiritualmente, agora ele seria fulminado. E esse texto sempre me indagou, porque eu digo: gente, Deus não é onipresente? Deus não é onisciente? E por que Deus pergunta a Adão: aonde tu estás? Ou seja, ele estava perguntando: cadê a posição que eu te coloquei? Mas eu estou te preservando. Sabe, irmãos, eu vejo aqui Deus virando o rosto. Eu vejo Deus aqui virando o rosto, porque para preservar a vida de Adão, ele continuar vivo. É tanto que a Bíblia vai dizer que ele tirou ele do Éden, porque lá no Éden tinha o que? A árvore da vida. E ele não poderia comer daquela árvore estando em pecado e continuar vivo, morto, como eu já preguei aqui outro dia sobre um vivo morto. E Deus agora, irmãos, estabelece a misericórdia dele, que dura para sempre. A misericórdia do Senhor, que é de geração em geração, para que a santidade dele, sabe, irmãos, não fulminasse o homem agora em pecado. Amém? Então você já entendeu que a morte veio por aquele que é homicida e não por Deus. E daí para cá, irmãos, agora todo o contexto que você vai ver até chegar em Jesus é um homem distante de Deus, separado pelo pecado. E quantos sabem que aquele que está distante não pode conhecer plenamente? E quantos sabem que aquele que está distante não pode falar verdadeiramente de quem Deus é? É por isso, irmãos, que você vai ver nos relatos na Bíblia, muitos falando de alguma forma que foi Deus que fez isso, que foi Deus que fez aquilo, como nós entendemos aqui sobre o livro de Jó, que ele fala de um Deus que ele não conhecia, de um Deus que ele estava distante. É por isso que a palavra diz que Jesus veio reconciliar com Deus o mundo. Jesus veio estabelecer novamente, irmãos, a comunhão, porque uma vez que Jesus pagou o preço pelo pecado, agora ele pode novamente reconectar, reconciliar o mundo com Deus. E é por isso que eu e você estamos na presença dele hoje e não somos fulminados, porque quando Deus olha para mim e para você, ele vê o sangue do Filho dele.
Deus não olha para nós hoje e vê as nossas falhas, as nossas iniquidades, porque nós fomos lavados no sangue do Cordeiro, nós fomos lavados no sangue de Jesus, e esse sangue é que nos protege, esse sangue é que nos guarda hoje, irmãos. Sabe quando eu olho lá para o texto que está lá em 1 João, que João começa a escrever, ele diz: ei, eu vos escrevi isso para que não pequeis. Mas se porventura pecar, tem um advogado. Sabe, irmãos, o que eu vejo? Qual a diferença daí para lá para Adão? Porque em Adão, lá no Éden, Deus diz: não coma, porque se comer certamente... Você hoje continua pecando ainda aqui, ali, acolá, de vez em quando um pecado, e não é fulminado. Porque o sangue de Jesus nos guarda, o sangue de Jesus impede que a gente seja fulminado. A gente hoje, por isso que ele diz assim: podemos nos achegar confiadamente diante do trono da graça. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. E aí nós vemos, irmãos, na antiga aliança, um homem para se aproximar de Deus, era todo um sacrifício, era todo um trabalho. Durante um ano o sacerdote tinha que se purificar para que ele pudesse entrar num lugar reservado, com todo o cuidado em todo o movimento que ele fazia, para não ser fulminado na presença do Senhor. Mas Deus ainda proveu um meio pelo qual ele não perderia a comunhão com os seus filhos, com aquele que ele criou. Aleluia. Aleluia. Quando eu estudo as dispensações, irmãos, eu fico vendo, Deus estabelece uma aliança, o homem falha, Deus vem, estabelece outra aliança, o homem falha de novo, Deus vem, estabelece outra aliança, o homem falha novamente, até que um dia ele enviou Jesus e estabeleceu uma aliança eterna com Jesus, e ele diz agora: todos quantos estiverem nele. Aleluia, todos quantos estiverem nele terão a sua vida preservada. Então, irmãos, a partir de hoje, você não vai mais sair por aí dizendo que Deus mata, que Deus fere. Sabe, irmãos, eu entendi que tudo isso é consequência da desobediência, das tomadas de decisões nossa. Uma vez que o homem desobedece, ele atrai para si condenação, ele atrai para si juízo. Uma vez que você fala algo contrário à palavra de Deus, você atrai juízo para você. Muitas vezes nós vemos um homem de Deus, por exemplo, que de repente morre antes do tempo, e a primeira coisa que vem ao seu coração é o quê? Por que essa pessoa morreu? Por que fulano morreu tão cedo? Você sabe o que ele andava falando? Você sabia que morte e vida está aqui, na língua? Às vezes você é um homem bom, faz boas obras, mas anda falando algo que não deveria falar. E de repente você pode sofrer juízo por aquilo que você fala. Porque Deus é bom, Ele é tão bom, que Ele deixa você escolher o que você quer. Ele nos orienta, Ele nos dá uma direção, mas Ele não interfere no livre-arbítrio. E ainda hoje, irmãos, quando o homem pecou, ele se tornou o quê? Escravo de quem? Do diabo. E Jesus, mais uma vez, veio conquistar para mim e para você o livre-arbítrio. Por isso que Ele disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você é livre hoje, irmãos, para adorar o Senhor ou para adorar ao inimigo de Deus? Aquele que é o pai da mentira, que é o que mata, é o homicida. Amém? Então eu posso ver, irmãos, na palavra do Senhor, que Deus, Ele nunca quis que o homem morresse. Hoje somos muito limitados a compreender isso. Por quê? Porque nós sabemos que todos nós um dia vamos morrer. E como eu estava falando, irmãos, é muito confortável e consolável, às vezes, você atribuir algumas coisas a Deus. Mas, irmãos, nós como filhos não podemos atribuir isso a Deus. Quais são as coisas que você pode atribuir a Deus? Que Deus é bom, que Deus é fiel, que Deus é amor, que Deus é justo, que Ele é longânimo. Amém, irmãos? Agora, que Deus é mau, que Deus mata, você nunca pode atribuir isso a Ele, não. Você como filho, você nunca pode atribuir a Ele, por mais, irmãos, que pareça ser tão bonito, tão piedoso. Foi para o Senhor, Deus preparou e levou.
Sabe, veio algumas indagações, algumas inquietações, irmãos, e eu estou querendo apenas trazer entendimento, libertação para a sua vida. Entenda que aqueles que são filhos, na hora que esse corpo perece, desfalece, o Senhor te recebe de braços abertos. Amém? Mas a vontade de Deus é que você viva os dias já determinados aqui. O Senhor já determinou dias para nós aqui na terra, sim. Por quê? Porque Ele sabe que esse corpo corruptível vai chegar uma hora que é só cansaço e sofrimento, porque ele está em decomposição, ele vai se deteriorar. Ele está perecendo, esse corpo está perecendo, mas a palavra do Senhor que diz que mesmo que esse corpo se deteriore, mesmo que esse corpo se destrua, no nosso interior o nosso espírito se renova a cada dia. Aleluia, aleluia. E já há, olha irmãos, tudo isso é para você entender. Deus já preparou um corpo glorificado para mim e para você. Deus já preparou um corpo glorificado para mim e para você. Amém? Porque Ele já sabia que uma hora, por conta do pecado, esse corpo vai se deteriorar. Não tem como esse corpo se manter. A palavra diz que esse corpo aqui ele não pode suportar a presença gloriosa do Senhor. Esse corpo aqui, irmãos, na presença do Senhor, ele viraria cinza na hora. Mas o seu espírito recriado em Cristo Jesus recebe um novo corpo glorificado, para que você entre e adore, olhe face a face a Ele e não seja consumido. Amém? Glória a Deus. Então eu posso ver, irmãos, um Deus maravilhoso, poderoso, e Ele se moveu para reconciliar novamente, porque Deus ama ao que Ele criou. Deus, Ele sempre quis ter um relacionamento com você. Eu fico imaginando, irmãos, Deus agora presenciando Adão que tinha pecado. A Bíblia diz que ao final da tarde Ele sempre vinha estar com ele. E agora o que aconteceu? O pecado separou aquela comunhão. É como você, digamos que você mora aqui na cidade e você tem um filho que tem uma casa, digamos ali no interior, uma chácara muito boa, e todo final de tarde você decide ir lá na casa do seu filho. Filho, estou indo aí, filhão. Tem um cafezinho pronto aí para nós? Tem. Pronto, estou levando um pão do céu aqui para nós tomar aquele café. Mas de repente algo quebra essa comunhão. Algo quebra essa aliança. E agora Deus não pode mais ter uma comunhão com aquele seu filho, com aquele que Ele criou. Porque eu me imagino dessa forma, irmãos, que era desse jeito. Deus vinha e estava lá Adão e Eva, e ambos tinham comunhão, sem reserva. Você precisa ler mais o princípio. Você precisa ler mais Gênesis do capítulo 1 ao capítulo 5, e ver como foi que Deus criou todas as coisas. O mundo hoje está interessado em apagar, em deteriorar esses capítulos da Bíblia, porque isso fala da criação, isso fala da essência de Deus, como Deus criou todas as coisas. Eu sei que eu vou falar algo aqui que vai ser bem difícil de você até se imaginar dessa forma. A Bíblia diz que Deus estava com Adão e com Eva, e eles estavam o quê? Como é que eles estavam? Nus. Você já imaginou recebendo Deus assim? Dá um nó na nossa cabeça, não dá? Sabe o que era isso? Inocência. Por isso que Deus não queria que você conhecesse o bem e o mal. Só conhecesse o bem. Era por isso que Deus não queria que você fizesse aquilo. Porque Ele nos criou inocente, sem pecado. E poderíamos estar na presença do Pai sem nenhuma reserva. Isso é muito interessante, irmãos, prestamos atenção nisso. Quantos aqui têm filhos? Amém? E você já percebeu o nível de inocência de uma criança? Uma criança ainda bebê, ela não tem problema se ela está nua, se ela está vestida na sua frente, sim ou não? Ela fica à vontade, você fala bebezinho de papai, ela rindo, ainda lá com as pernas balançando para lá e para cá, e não está preocupado com nada. Isso é inocência. Deus nos criou para ser inocentes.
Mas o inimigo tentou trazer e conseguiu nos trazer agora a consciência do bem e do mal, conhecer o bem e conhecer o mal. Você percebe que uma criança, de repente, ela já não quer mais ficar sem vestes na presença do pai, na presença da mãe? Quando ela começa o quê? A ter a consciência de que ela está nua. Isso, irmãos, para mim e para você, pais aqui hoje, nessa noite, pais e mães, isso é um alerta, que geralmente isso é o contato que ela já teve com o pecado. É o momento de você começar a falar do amor de Deus, falar da reconciliação, para que ela possa entender que Jesus veio restaurar novamente ela para o reino. Amém? E aí, irmãos, eu vejo na palavra do Senhor esse Deus que está interessado na vida, que está interessado em que você viva, que está interessado em trazer você de volta para a comunhão, que Ele envia o seu Filho para morrer na cruz por mim e por você, para restaurar a comunhão, para restaurar tudo aquilo que foi criado de volta. Abra lá em João capítulo 11 agora. Aleluia. Se a gente não entender dessa forma, irmãos, vai ficar parecendo que Deus estaria de brincadeirinha com a gente. Criaria a gente, matava e depois ressuscitava. Criava, matava e depois ressuscitava. Por quê? O que é que eu vejo aqui? Abrir lá em João capítulo 11, versículo 25. Deus, o meu Pai, Ele é um Deus de vida. Ele é tão Deus de vida que Ele agora providenciou para nós o quê? Veja o que Jesus vem dizer aqui. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crês tu nisto? Crês tu nisto? Sabe, irmãos, quando eu vejo isso aqui, meus irmãos, eu me maravilho demais, porque Jesus, irmãos, Ele veio trazer algo para nós. Ele diz assim: aquele que crê em mim. Porque, irmãos, Jesus já sabia que esse corpo ia morrer. Ele veio nos trazer uma esperança. Ele veio nos trazer novamente agora algo que poderíamos nos alegrar. Ele diz: ó, eu não sou o ladrão, eu não sou o que destrói, eu não sou o que mata. É Ele, o inimigo, o homicida é Ele, o diabo. É Ele que veio com esse ministério de matar. Eu não vim matar. Ele diz: eu vim trazer vida e uma vida abundante. Mas eu acredito, irmãos, que muitos poderiam se perguntar: ei, mas todos nós vamos morrer um dia. Nesse contexto aqui, ele está falando com Marta, e ele fala para Marta, e Marta diz assim: eu sei que um dia todos nós viveremos, né? E aí ele vai dizer: ei, os que creem em mim, mesmo que morra, viverá. Mesmo que morra, viverá. A palavra do Senhor diz que aqueles que creem em Jesus não vão perecer, que aqueles que creem em Jesus não vão ficar, porque na hora que Jesus vier para buscar aqueles que são deles, irmãos, não importa o que tenha acontecido com o seu corpo, o Espírito vai obedecer à voz dele. Na verdade, ele descerá com o nosso Espírito, e os nossos corpos ressuscitarão. Ressuscitarão para quê? Para morrer de novo? Não, para ter uma vida eterna. Como é que eu posso associar, irmãos, isso a um Deus que mata? Como eu posso associar a um Deus que coloca a enfermidade aquele que vem trazer a vida? Nós falamos aqui, e você pode ler a palavra do Senhor, porque Jesus, ele veio revelar. O homem, por estar distante de Deus, ele não compreendia, ele falava de uma forma, da forma como ele entendia. Mas Jesus veio e disse: eu sou a expressão exata, eu só faço o que eu vi meu Pai fazer, eu só faço o que ele mandou fazer. E você não vê Jesus colocando doença em ninguém. Você não vê Jesus matando ninguém, você só vê Jesus salvando, ressuscitando mortos, curando os enfermos, libertando os oprimidos do diabo. E aqui ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive
e crê em mim, nunca irá morrer. Crês tu nisso? Eu me maravilho, irmãos, porque o apóstolo Paulo, eu acredito que ele pegou isso aqui pelo Espírito. Ele está escrevendo lá, ele diz assim: ei, deixa eu dizer um mistério. Nem todos morreremos. Você crê, irmãos, dessa forma? Você sabia que nós podemos experimentar? Nós somos os únicos seres humanos da face da terra que podemos experimentar. Claro que a Bíblia diz, né, sobre o desaparecimento de algumas pessoas, como Enoque, né, e ele diz que nós não sabemos, mas a Bíblia não deixa claro se eles não morreram ou não. Eles desapareceram. Mas a Bíblia diz que nós, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, nós, os que estivermos vivos, seremos apenas transformados, não morreremos. Fosse você, eu celebrava isso. Aleluia. O apóstolo Paulo, ele cria dessa forma, ele diz: nós, os vivos, seremos transformados. Você é trocado, esse corpo corruptível, por um corpo incorruptível. O Paulo diz que nós devemos desejar e anseiar isso, o dia em que o corruptível será revestido do incorruptível, daquele corpo que não vai perecer mais para sempre. Amém, irmãos? Que maravilha! Então, irmãos, Deus ama tanto a vida que faz uma festa. Deus ama tanto a vida que a palavra do Senhor diz que Ele faz uma festa no céu quando alguém nasce de novo. Você pode ver um Deus que celebra a vida? Amém? Você crê num Pai que celebra a vida? Porque nós lembramos, e a palavra do Senhor diz que Deus, Ele celebra aqueles que nascem de novo. A Bíblia diz que há uma festa no céu. Jesus conta uma parábola do filho pródigo, que quando aquele que volta para a casa do pai, eles fazem uma festa. Sim ou não? Abra lá em João 15. Ou Lucas 15. Lucas capítulo 15, o versículo 23. E eu vejo essa parábola do filho pródigo falando do amor do pai. De um pai amoroso, de um pai bom que velava pela vida do filho. O filho sai de casa, faz suas coisas erradas, mas o pai está sempre aguardando e esperando ele voltar. Isso fala de Deus, irmãos. Deus estava olhando para mim e para você, esperando o dia que você ia ser tocado no seu coração e decidia voltar para a casa do Senhor, decidia voltar para o seu lugar de origem. E no dia que você volta, no dia que você veio, você nem sabe. Mas naquele dia que você voltou, naquele dia que você decidiu voltar para a casa do Pai, teve uma festa. Teve uma festa no céu. Amém? E aqui em Lucas capítulo 15, versículo 23, eu vou ler só apenas esses dois versículos para você entender. Ele diz: 15, 23, trazei o bezerro cevado, e matai-o e o comamos e alegremos, porque este meu filho estava o quê? Morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Verso 32. Ele vai dizer mais uma vez para o outro filho que questiona a festa. Ele diz: mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Oh, glória a Deus! Então Deus se alegra, irmãos, com aqueles que revivem. Deus se alegra com aqueles que estavam mortos e agora estão vivos. A Bíblia vai dizer lá em Efésios que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus nos vivificou e nos fez assentar juntamente com Ele nas regiões celestiais, irmãos. Esse é o seu Pai, esse é o nosso Deus, um Deus que nos traz vida e uma vida abundante. Aleluia! Volte lá para João capítulo 6, o versículo 51. Eu quero encerrar com esse versículo aqui hoje. João capítulo 6, o versículo de número 51. Aleluia! Glória a Deus!
Sabe, irmãos, Deus ele não pode ir contra a sua palavra. O que Deus fala é a verdade. Deus não mente. Ele não pode mentir. A palavra do Senhor fala de algumas coisas que Deus não pode. Deus não pode mentir. Ele não pode ir de contra a palavra dele. E ele diz que ele veio para trazer vida para todos aqueles que creem. Aleluia. Você não precisa abrir, mas ela é em Apocalipse, no capítulo 22, e a partir do versículo 14, ele vai dizer que bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida, e possam entrar na cidade pelas portas. Ele diz assim no 15, mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os fornicadores e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete mentira. Então Deus, irmãos, se Deus fosse um Deus que matasse, Deus não poderia estar no céu, porque lá no céu não tem lugar para homicida. A não ser hoje um homem que é homicida, que ele se arrepende. O sangue de Jesus purifica. Mas aqueles que continuam lá fazendo isso, eles não têm lugar no céu. E se Deus matasse, Deus não poderia estar lá. Amém, irmãos? Glória a Deus. E aí em João capítulo 6, versículo 51, próprio Cristo diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. E este pão que eu oferecerei para que o mundo viva é a minha carne. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Não aceite, irmãos, você hoje é uma testemunha de Jesus. A palavra de Deus diz que você foi batizado com o Espírito Santo de Deus para ser testemunha de Jesus. E o que é testemunhar de Jesus? É você dizer que é crente? É você dizer que vai a uma igreja? É você dizer que apenas você frequenta um culto dia de domingo? Não, irmãos, você é testemunha de Jesus, inclusive para defender aquilo que Jesus fez na cruz por mim e por você. Jesus, irmãos, ele fez algo que o Pai nunca gostaria de fazer. Deus nunca se separou do seu Filho querido. Ele nunca tinha se separado de Jesus. Mas a Bíblia diz que na cruz, Jesus clama, brama e diz: Deus meu, por que me desamparastes? Porque naquela hora ele estava recebendo o meu e o seu pecado. Aquilo que me matava estava nele agora. E na santidade de Deus, Deus não conseguia olhar para ele, ele teve que virar o rosto. É a primeira vez na palavra, irmãos, na Bíblia, que você vê Jesus não chamando Deus de Pai. E ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? Porque ele estava recebendo agora todo o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele. Deus não é um Deus que mata. Deus não é um Deus que mata. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus, todo esse tipo de ensinamento caindo por terra, hoje em nome de Jesus. 2 Coríntios capítulo 5 e o versículo de número 21, a Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós nos tornássemos justiça de Deus. O que é isso, irmãos, que está acontecendo nesse versículo? Deus não é um Deus que mata, mas que morreu. Você crê que Jesus é Deus? Uma parte de Deus morreu na cruz, para que eu e você tivéssemos vida eterna. Ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Você precisa andar aí por aí, irmãos. A palavra do Senhor diz lá em Efésios 5 que devemos, como filhos amados, seres imitadores de Deus. Não diga que seu pai é um assassino. Não diga que Deus é homicida. Diga que Deus é o Deus da vida. É o Deus que traz vida. É o Deus que vivifica.
Jesus diz: as palavras que saem da minha boca são espírito e vida. Espírito e vida. Nós podemos hoje, irmãos, celebrar a vida eterna. Agora, uma coisa você precisa entender nessa noite, e pelo Espírito eu vou falar. Não dá para falar sobre isso hoje, porque é um outro assunto. É sobre juízos de Deus. Como eu falei, Deus é um Deus justo. Eu gosto de dizer que para Deus ser justo, Ele tem que ser bom. E para Deus ser bom, Ele tem que ser justo. Se um desses atributos de Deus falhar, Ele deixa de ser Deus. Deus não tem como ser bom sendo injusto. E não tem como Ele ser justo sem ser bom. E aí você vai ver muitas vezes algumas situações que acontecem, inclusive que estão escritas, que foi alguém atraindo juízo para si mesmo. Como eu falei, irmãos, Deus é santo. Lá em Apocalipse capítulo 4, você vai ver o apóstolo João descrevendo que há anjos que estão, miríades e miríades de anjos. Miríades são milhares de milhares, são incontáveis. E esses anjos estão o tempo todo só dizendo: Santo, 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 Santo. O Senhor é santo, 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 santo. Ele é santo. Isso, irmãos, fortalece cada vez mais a ideia de que Ele é santo e Ele não tem parte com o diabo. Jesus, Ele estava lá e Ele diz assim: ei, vamos, se levante e vamos daqui, porque aí vem o príncipe desse mundo e ele não tem parte comigo. Deus é luz e nele não há trevas. Ele é santo. E por isso, irmãos, qualquer que brincar de entrar nessa presença santa sem estar lavado pelo sangue do Cordeiro vai sofrer juízo, porque Deus é santo e a santidade dele não combina com o pecado. O pecado na presença da santidade do Senhor, ele vai ser destruído. E é uma coisa que eu gosto de falar muito, é que aqueles que se agarram com o pecado, uma hora eles vão sofrer o dano. Mas não foi Deus. Amém? Não foi Deus. Não é Deus que mata. Qualquer um que entrar na presença do Senhor, na presença da santidade dele, sem estar preparado, ele vai sofrer o juízo. Em outras situações, é aqueles que Deus fez alianças e eles falharam nas alianças. E todas as vezes que Deus estabelecia uma aliança, tinha as bênçãos e as maldições. É assim, irmãos. Hoje você faz um contrato, no contrato tem os benefícios e os danos que você pode sofrer se você quebrar o contrato, sim ou não? Deus não é injusto. Deus é um Deus justo. Amém? Glória a Deus. Então você crê hoje que o seu Pai é bom, que Ele te vivificou e que Ele hoje quer ter uma comunhão com você. Ele restaurou a comunhão comigo e com você, para que você adore a Ele, para que você celebre a Ele sem nenhuma reserva. Ele é bom. Ele é bom. Ele é sempre bom. Aleluia. 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 Obrigado, Senhor, pela tua bondade. Obrigado, Senhor, pela tua bondade, pelo teu amor que nos alcançou. Que nós possamos andar como filhos amados, representando, Pai, aquilo que o Senhor é. Pai, eu quero te pedir perdão, Pai, nessa noite, se algumas vezes, Senhor, eu atribuí algo à tua santidade que não é. O Senhor é santo, 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 santo. Em ti não pode haver falhas, em ti não pode haver trevas, no Senhor não pode haver nada de parte do inimigo, pois o Senhor é puro,
O Senhor é santo. Nos perdoa, Senhor, pelas vezes que abrimos a nossa boca e falamos algo de Ti que não conhecíamos, Pai. Nos perdoas, Pai, assim como o Senhor Jesus clamou naquela cruz e disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa, Pai, aqueles que falaram sem saber o que estavam dizendo. Você está aqui nessa noite, se porventura você já falou algo disso da parte de Deus, você pode pedir perdão ao seu Pai. E Ele é tão bom. E Ele é tão bom. Mas tão bom que Ele não vai levar em conta o tempo da ignorância. Ele é o Deus que te perdoa. Ele é o Deus que te cura. Ele é o Deus que te salva. Se você está aqui nessa noite e porventura você tem algum tipo de enfermidade no seu corpo, e por engano você achava que essa enfermidade foi o Senhor que tinha botado para te punir, para te castigar, eu gostaria de orar por você. Aleluia. Aleluia. Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. O Deus que sara e o Deus que cura. A Tua palavra nos garante que Jesus já levou sobre si todas as nossas enfermidades. Por isso, se você no seu subconsciente, lá no mais distante, mas você um dia aceitou que doença era um castigo, um tratar de Deus, um trabalhar de Deus na sua vida, eu quero que você saiba nessa noite que Deus não trabalha dessa forma. Deus trabalha te sarando, Deus trabalha te curando, Deus trabalha te fazendo prosperar, Deus trabalha fazendo você crescer, avançar, correr a carreira que Ele preparou para você. Aleluia, aleluia, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tem alguém em nosso meio que quer oração nessa noite? Se você chegou aqui e tem algum pedido de oração, eu quero orar por você. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é bom. Você foi edificado nessa palavra, nessa noite? Aleluia, glória a Deus. Guarda isso, irmãos, no seu bom depósito. Nós vamos estar falando sobre essas coisas. Às vezes é uma desconstrução para construir de novo. Mas se você fizer isso, eu tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma. Amém? Aleluia, glória a Deus.